O primeiro gatilho que eu quero trazer para vocês é o gatilho da história. Esse gatilho da história, ele é muito importante. Por quê? Porque todo mundo gosta de história. Eu acabei de contar uma história para vocês. Já contei inúmeras histórias para vocês nas minhas aulas aqui, né? Não foram muitas, mas já contei algumas histórias para vocês. E a história ela tem um poder muito grande, que é de gerar conexão com o teu cliente. Então, é muito importante você falar da sua história. Por que eu estou falando isso aqui agora para vocês? Porque muitas vezes a gente fica querendo esconder a nossa história. E muitas vezes até se esconder por trás da nossa história. E vocês têm lá, né, um momento onde a gente fala da nossa história. E a gente não valoriza a nossa história. Mas a história, ela é muito poderosa. Nesse momento aqui, você já está usando um gatilho. Falar da história tem uma função, que é justamente a de criar conexão. Contar a minha história para vocês foi ou não determinante para vocês estarem aqui hoje? Falar um pouco daquilo que eu vivi, inclusive enquanto analista, foi ou não determinante? Sim, né? Vocês se identificaram com a história. Olha, ela é uma analista. Quantas pessoas já me disseram, olha, Rosa, eu estava olhando fulano, 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 e você é uma analista. Eles não são. Isso foi importante para eu estar aqui. Você vive como analista, você vive sendo analista. Então, isso é importante, certo? Então, tudo isso pesa. O teu cliente também vai se conectar com a história que vocês contarem para ele. Por isso que é muito importante que vocês contem a história de vocês. Contar a história toda, não. Muitas vezes, a depender da situação, você vai escolher o que na sua história você vai contar. Mas é importante que você tenha ali, na estrutura do processo de vendas de vocês, algo que seja relevante para gerar essa conexão com o cliente. Então, por exemplo, é um cliente que é casado. Normalmente eu atendo pessoas casadas, que têm filhos. Então, quando eu falo isso, essa pessoa inconsciente, isso já inconscientemente ativa um gatilho nela de ela sabe o que é ter filhos, o que é ser casada. A pessoa se identifica, percebe? Então, quando vocês estiverem atendendo um cliente de vocês, observem quais são os detalhes que podem gerar essa conexão na história de vocês, para que vocês possam trazer esses elementos e se utilizar nesse momento do gatilho da história, tá?